Olá, veja hoje no TVL Notícias. Sessão Mirim destaca ações sociais e fatos da história. Câmara entrega moção de reconhecimento a mais um blumenauense que se destaca internacionalmente pelo seu trabalho. Segunda temporada de exposições do MAB está aberta e segue até dia 23 de junho. Hoje é terça-feira, 21 de maio de 2019. O TVL Notícias está no ar. Comissão especial aqui da Câmara, que acompanha a situação do prolongamento da Via Expressa, vai se reunir novamente na próxima semana. O vereador Jovino Cardoso é o presidente dessa comissão. O grupo tem reunião agendada para segunda-feira que vem, 10 horas da manhã, na sala de comissões aqui da Câmara. A comissão temporária tem como vice-presidente o vereador Almir Vieira, relator Silvio Zimmermann e membros os vereadores Adriano Pereira e Jens Mantal. Cervejeiro conhecido internacionalmente recebe moção honrosa da Câmara. O homenageado foi Douglas Melro, sommelier e juiz internacional de concursos de cerveja. O reconhecimento da Câmara atendeu o pedido do vereador Silvio Zimmermann, por isso a homenagem ocorreu no gabinete do parlamentar. Na oportunidade, Douglas falou um pouco do seu trabalho. Sou convidado para ser juiz em vários concursos cervejeiros pelo mundo, então Estados Unidos, Europa, e podemos falar de Bélgica, Itália, Alemanha. Então, ajudo muito nesse quesito de representar Blumenau em concursos cervejeiros como juiz. Também como professor, eu me lembro, faz 7 anos que eu voltei a morar aqui em Blumenau e desde então eu tenho promovido cursos de degustação de cerveja, cultura cervejeira, ensinando os blumenauenses e quem quiser, obviamente, de outras cidades a degustar cerveja. E hoje em dia também muito com consultoria em cervejarias, né? Então, consultoria sensorial, degustação de cervejas, esse é praticamente onde eu tenho mais trabalhado. Douglas Melro recebeu uma carta de congratulações e uma moção de louvor por relevantes serviços prestados em prol da cultura da cerveja em Blumenau. O Douglas tem se destacado mundialmente quando se fala em produção de cerveja artesanal. Ele tem participado de concursos internacionais e tem sido muito premiado. Então, nada mais justo do que nós, o Poder Legislativo do município de Blumenau, o município que ele representa, o qual ele leva o nome, a bandeira e as cores pelo mundo todo, nós que somos a capital brasileira da cerveja, nos sentimos honrados em poder motivá-lo, incentivá-lo com essa carta de congratulação e pela uma moção de louvor, né, pelos relevantes serviços prestados em razão da produção da cerveja artesanal. Para mim é uma honra, porque toda vez que eu sou convidado como juiz para julgar alguns concursos internacionais, eu sempre faço questão de pôr na frente blumenauense, né? Blumenau, Brasil, Santa Catarina. Eu faço questão de dizer que eu sou de Blumenau, dizer que eu sou da capital nacional da cerveja. E isso para mim é um reconhecimento enorme. Por quê? Eu levo o nome de Blumenau para fora e acabo sendo reconhecido aqui na minha cidade. Isso para mim é fantástico. O Sindicato do Comércio Varejista de Blumenau, Sindilojas, não atende mais na tradicional Casa do Comércio. O novo endereço, desde ontem, é a rua Eugênio Fouquet, número 133, bairro Victor Conder. Nesse imóvel também atendem agora o Concilia e outros 3 sindicatos, Sincave, Sincofarma e Singavale. É bom lembrar que a Casa do Comércio, na esquina da Alameda com a Rua 7 de Setembro, pertence à Sociedade Evangélica de Senhoras de Blumenau e a CDL também deve deixar nos próximos dias o tradicional imóvel, que deve virar um centro cultural da Escola Barão do Rio Branco. E assista a seguir. Sessão Mirim destaca ações sociais e fatos da história. Segunda temporada de exposições do MAB está aberta e segue até dia 23 de junho. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida?
A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí, você tem toda a razão. Exerça sua cidadania, fiscalize. Câmara de Vereadores, independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta com o TVL Notícias. Acompanhe agora os destaques da sessão ordinária da Câmara Mirim. Antes da reunião Mirim, os vereadores titulares e suplentes participaram de uma ação educativa coordenada pelo Movimento Maio Amarelo. O grupo fez abordagem no trânsito com a entrega de material da campanha aos motoristas. Nos pronunciamentos, o vereador Gabriel Birger falou de oportunidades. A gente realmente precisa valorizar as nossas oportunidades de vida, porque elas provavelmente são únicas e que nem sempre a gente consegue aproveitar 100%, mas a gente tem que dar o nosso máximo em relação a isso. Você podia citar algum exemplo? Aqui na Câmara Mirim é uma grande oportunidade de aprendizado, porque a gente aprende realmente muitas coisas e a gente ainda faz amizades. Amizades foi também assunto do pronunciamento da vereadora Mirim, Andriele de Mello. Porque eu acho que retratar sobre a amizade é muito importante, porque nos dias de hoje você pensa ou você fala assim, fulano é meu amigo. Não, fulano não é seu amigo, ele pode estar ali só para querer tipo assim, saber o que estava acontecendo, mas ele não estava ali quando você precisava, ele não estava ali para te ajudar. Então eu queria meio que deixar claro o que é ser um amigo de verdade. Que ele vai fazer você chorar, ele vai jogar verdades na sua cara, mas ele vai estar ali para te ajudar. Ele vai estar ali nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de alegria. Então foi isso que eu quis retratar na tribuna. E amizade virtual nas redes sociais, como é que você define? Eu acho que tem muita amizade que, por ser pelo meio virtual, dá muito certo em certos momentos. Porque às vezes você não está conseguindo conversar com alguém que está ali do seu lado ou poder ir na casa de um amigo e você vai optar por conversar com essa pessoa virtualmente para poder contar com ela o que está acontecendo, ou tipo, seu amigo está viajando e você quer falar com ele o que aconteceu. Você vai utilizar alguma rede social, algum meio de virtude para conseguir conversar com ele. O vereador Mirim, José Alexandre Martins da Costa, estudante da Escola Básica Municipal Quintino Bocaiúva, falou sobre a história da cidade. Aqui nessa Câmara nunca nenhum vereador Mirim tinha falado sobre a história de Blumenau. Eu achei importante, né? Pois acho que poucas pessoas, tipo nas escolas, não é muito tratado, né? Pouca gente sabe, né, a história de Blumenau nas escolas. Então, tipo, eu queria trazer esse tema, pois para apresentar, né, para as pessoas como tudo começou, quem foi, né, o Dr. Blumenau. Então, foi importante eu ter trazido, né, pois eu acho que muita gente agora sabe um pouco sobre a história de Blumenau. A estudante do Colégio Sagrada Família, Ana Carolina Ribeiro, fez referência ao piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna, falecido há 25 anos. Bem, Ayrton Senna foi uma pessoa muito importante para a história do país, sempre com muita garra, força, dedicação. E como muitos amigos dele dizem, que sempre ele se esforçava cada vez mais e sempre teve honra de representar nosso país com muito orgulho e todas as corridas mostrava sua bandeira do país e honrava o país. Isso eu achei muito lindo porque poucas pessoas como ele fazem isso e achei muito legal a postura dele como corredor de Fórmula 1. Enfim, a postura dele como cidadão de honrar nosso país, que muitos deles não gostam ou discriminam por algum motivo. Ana, hoje você tem algum ídolo no esporte? Sim, eu era ex-tenista e sempre lá em casa a gente torce muito para o Rafael Nadal, um jogador de tênis. E quero parabenizar ele também, pois ele foi campeão do último torneio da Itália, de Roma. E, ele é o meu ídolo maior assim, no esporte. E uma pessoa que eu conheço também aqui de Blumenau, que também foi muito importante para a história do tênis, foi a Tatiana Buss. Enfim, tenho muitos ídolos, mas os dois em especial. O publicitário Luiz Sé usou a tribuna para falar aos pequenos parlamentares sobre os 40 anos do personagem Vovô Chopin. Os 40 anos do Vovô Chopin, que nós estamos completando esse ano com várias atividades.
E foi realmente assim uma grata surpresa que eu tive vendo essa meninada até 15 anos aqui desempenhando de forma adulta, né? Cada um com o seu parecer, com as suas ideias, sem medo de enfrentar. Até comentei ali, isso é bom porque perde o medo de enfrentar o microfone, perde o medo de falar em público, perde o medo de defender as suas próprias ideias. Então, para mim foi uma felicidade muito grande. Quero deixar aqui meu abraço a todos os vereadores mirins e vereadoras mirim também, porque é diferente da nossa Câmara Master aí, aqui são quase divididos, né, dos 15 entre homens e mulheres, e isso é uma coisa importante. O próximo encontro dos vereadores mirins está agendado para o dia 3 de junho, uma segunda-feira, às 3 horas da tarde, na Escola Coronel Pedro Cristiano Federsen, na Vila Itopava. Aberta a segunda temporada de exposições do Museu de Arte de Blumenau. Mostra é aberta ao público e com entrada gratuita. A segunda temporada de exposições do MAB de 2019 na Fundação Cultural de Blumenau apresenta as obras de artistas de Blumenau, Florianópolis, Curitiba, São Paulo e Rio de Janeiro. Está muito especial em todos os sentidos, porque nós estamos recebendo em 5 exposições 15 artistas, porque temos exposições individuais e tem também coletivos. Então, aqui do estado de Santa Catarina, nós temos o Diego de los Campos, né, que é um uruguaio, mas ele vive em Florianópolis. Então, ele tem um trabalho muito interessante, que é Desenhos por R$1, na sala Pedro Dantas. Depois da mostra Desenhos de R$1, de Diego de los Campos, nesta sala tem a exposição de Como Fazer um Pote, de Roseli Moreira. Roseli Moreira, que também é artista, é professora da FORB, então ela traz uma experiência em cerâmica, que também vai ser um trabalho interativo. Na Galeria de Arte, 5 mulheres intituladas 5 Marias resolveram se unir e mostrar suas obras. Arte feita através de 5 personalidades de estilos diferentes, mas que combinam e se completam em uma composição harmoniosa de cores que vai ficando cada vez mais forte. Nessas 5 mulheres foi caminhando, o que nós vamos fazer, qual é a proposta, 5 mulheres, 5 Marias, vamos fazer o jogo das 5 Marias? Porque Marias como ao lado do empoderamento feminino, com todas as suas características, né? Nós 5 somos assim completamente diferentes, maneira de vestir, a maneira de se comportar, a linguagem que cada uma tem é completamente diferente e acabava sendo esse o elo de ligação. São conteúdos diferentes. Eu acho que cada um leva para a sua pintura, para a sua obra, o seu próprio conteúdo. E nessa diversidade a gente conseguiu uma unidade. Então, no jogo das 5 Marias, aquela brincadeira de você joga um saquinho, pega e vai fazendo, remete à infância, remete a tudo aquilo que toda a nossa trajetória até chegar no momento que a gente está hoje, né? As fotos na parede, com ar de mistério e suspense, são as obras de Adriana Granado, O Apartamento 22. Uma história de vivências e moradas. Bom, esse trabalho surgiu, eu sou gaúcha, né, e me mudei para São Paulo para fazer uma pós-graduação em fotografia em 2017. Então ele surge a partir dessa experiência minha na cidade de São Paulo, que quando eu me mudei para lá eu não fiz um contrato fixo de aluguel. Então eu me mudei várias vezes, morei em diversos bairros e até hoje eu continuo morando assim, em locais por temporada. E aí, nesses locais, eu comecei a perceber os objetos das pessoas, tipo uma TV de tubo, e coisas que só quem vem de fora percebe, né? E o morador mesmo, ele entra e sai, às vezes ele não percebe o próprio espaço. E aí, primeiramente comecei a fotografar só o espaço, e depois eu comecei a me incluir nas cenas. As exposições levam o público a imaginar e viajar diante de criativas obras de arte. A segunda temporada de exposições do MAB segue até dia 23 de junho, aberta de terça a domingo, das 10 às 16 horas, sempre com entrada gratuita. As visitas mediadas podem ser marcadas pelo telefone 3381-6176. Neste local, podem ser apreciadas todas as obras, seja de artistas individuais ou um coletivo
como essas obras expostas na Sala Roy Keller. Na Sala Roy Kellerman, nós temos um coletivo de 7 artistas. Elas 4 moram em São Paulo e 3 no Rio de Janeiro. Então, elas fizeram um trabalho muito interessante, um trabalho muito contemporâneo, onde cada uma delas atuou como se fosse a curadora do trabalho da outra para entender o processo de produção. Então, essa temporada ela está muito rica em termos de linguagens, né? Porque a gente tem instalação, tem fotografia, tem pintura, tem desenho, então está muito rica mesmo. Nessa semana acontecem 2 ações voltadas aos setores da indústria e dos microempreendedores individuais. Até a próxima sexta-feira, a Fiesc promove a Semana da Indústria, com palestras gratuitas no SESI e no Senai. Já o Sebrae realiza a Semana do MEI, que começou ontem e segue até quinta-feira com uma série de oficinas gratuitas sobre o tema. Para mais informações, basta você entrar em contato com as instituições envolvidas. Presença do sol e pouca nebulosidade em Blumenau nesta terça-feira e temperatura ainda elevada, oscilando em torno dos 25, 26 graus no período da tarde devido à atuação de uma massa de ar seco. Para os próximos dias a gente tem uma modificação na condição de tempo, vai ter a formação de uma frente fria aqui no estado e vai instabilizar a condição de tempo e favorecer a condição para pancada de chuva e trovoadas entre quarta e quinta-feira. Tassiana Menezes Weber, meteorologista do Alerta Blue da Prefeitura Municipal de Blumenau. Lembrando que hoje, à 13h, tem edição inédita do TVL Comunidade sobre a reta final da campanha de vacinação contra a gripe e o trabalho da UFSC aqui em Blumenau. A gente lembra também que hoje, a partir das 15h, a TVL transmite ao vivo sessão ordinária aqui da Câmara. Antes da sessão tem as reuniões das comissões, veja tudo pela internet e hoje ainda tem a reprise. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br e as nossas redes sociais. O TVL Notícias desta terça-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição. Até lá!